Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Atos capítulo 13, verso 13, né? Vamos ver aqui. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia e a oposição dos judeus. Então nós vimos até este capítulo aí o quanto os apóstolos do Senhor sofreram pregando o evangelho e sempre nas suas caminhadas muito mais perseguição, muito mais tribulação. E os judeus sempre se opondo ao evangelho. A primeira e maior oposição dos judeus para com o evangelho, né? Não para com o evangelho, mas a primeira e maior oposição deles foi contra o próprio Cristo, quando eles pregaram Cristo numa cruz. E a partir daí a coisa só veio se descambando cada vez mais. Então o verso 13 diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouve. Então, a partir daí, ele vai começar mais um discurso daquele que ele várias vezes discursou, né? A respeito do evangelho. Mas dessa vez, ele vai discursar a pedido de, como diz ali, depois da leitura dos profetas, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Então, depois dele ter abrido o livro, lido o livro da lei e também lido os profetas, ele agora vai dar uma mensagem de exortação, né, para o povo. O que é uma exortação? A exortação é uma repreensão branda, né? É chamando o povo as suas responsabilidades, a reconhecerem. Então, o que é que ele faz uma vez que os chefes da sinagoga o convidam para trazer uma palavra de exortação? Ele, mesmo sabendo que em toda a sua trajetória os judeus, os chefes das sinagogas e todo esse povo aí da Judéia perseguia e não recebia o evangelho, mas mesmo assim ele não recuou a um pedido do chefe da sinagoga. Ele se levanta, como diz o texto aí no verso 16, Paulo, levantando-se e fazendo sinal com a mão, sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. Então ele chamou quem? Aqueles que temem a Deus. A mensagem que eu estou trazendo, segundo ele, é para vocês que temem a Deus, que já conhecem a Deus, que querem ouvir as palavras de Deus, o caminho de Deus. Vocês que temem a Deus, ouve. E aí ele vai discorrendo, né? Ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais
e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Então ele vai levar lá para o começo, quando o povo estava escravo no Egito, trabalhando de domingo a domingo, né? Até que Deus foi lá com mão forte e os tirou, precipitando os egípcios e o próprio faraó no Mar Vermelho. Quando Moisés ali abriu o Mar Vermelho, depois de toda a trajetória, né, que eles passaram, sofrimento e tudo, perseguição, as 10 pragas. Então o Senhor abriu o Mar Vermelho, veja. Ninguém nunca tinha visto algo igual. Claro, porque também ao homem isso é impossível. O homem não consegue nem abrir um córrego no meio do rio, né? Ou em um tanque. Imagine o Mar Vermelho, né? Abrir de maneira que a palavra de Deus diz que o povo passou pelo meio do mar em terra enxuta, né? O mar se abriu em duas paredes, uma de um lado e outra do outro, e o povo passou no chão enxuto. Somente o poder de Deus poderia. Por isso que ele diz ali, donde os tirou com braço poderoso. O braço poderoso é o braço de Deus, né? O braço do homem não é nada. Quando Deus o toma para si, acabou-se o homem. Ele pode ter a saúde de um leão, como diz a história. Então tirou com mão forte, com braço forte, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ou seja, tirou o povo do Egito, veio conduzindo o povo durante 40 anos, suportando aquele povo com seus maus costumes. O povo reclamava, e reclamava, e Deus, na sua paciência, sempre mostrando sua bondade. Algumas vezes, como nós vimos nos versículos anteriores, Deus puniu alguns, matou alguns no Egito para servir de exemplo aos outros, mas suportou 40 anos os maus costumes deles, né, no deserto. À medida que Deus ia trazendo o povo pelo deserto, o povo reclamando e não se contentando com a vontade de Deus. Verso 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Veja como é que Deus trabalha, né? Às vezes as pessoas, que Deus é esse que mata uns e que livra outros. Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Não existe Deus como esse, né? O fato de ele ser o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua vontade, ele tem poder para tudo, para dar a vida como também para tirar. Então, para livrar o povo de Israel, como está dizendo ali, ele destruiu 7 nações na terra de Canaã para dar a terra por herança ao povo de Israel, cuidando do povo de Israel como o seu único povo na terra, né? Aqueles que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, que não guardavam a lei de Deus, que não tinham nenhum relacionamento com Deus, esses caíam na sentença de serem punidos por Deus por um castigo, né? E 7 nações, como diz aí, Deus destruiu antes de levar o povo até a terra de Canaã, o seu povo. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Os juízes foram pessoas que Deus levantou entre eles para que pudessem pôr em ordem, para tomar conta daquele povo. Como, por exemplo, hoje, a justiça, né? As pessoas reclamam, polícia militar, polícia civil, o tribunal, né? As cadeias. Mas você já imaginou se no mundo não tivesse polícia, não tivesse cadeia, não tivesse um juiz para julgar a causa? Que bagaceira não era? Porque havendo isso, as pessoas matam, roubam, estupram, pintam o 7, né? Sabendo que vai ser punido. Vai preso,
polícia vai pegar, vai prendê-lo, vai passar por um julgamento, vai ser sentenciado a não sei quantos anos de cadeia. Mesmo assim o cara vai lá e faz a merda. E se não houvesse isso? A bagaceira tá grande. Hoje mesmo, hoje em dia, como nós sabemos, se a pessoa der um tapa nenhum, o cara quer matar. E agora? Como ia ser se não houvesse a justiça, né? A bagaceira ia ser grande, o nego ia matar de palmo em palmo, ia ser criança estuprada, ia torta e a direito, ninguém fazia nada, ou então uns matando os outros, porque os estupradores ninguém apoia, né? E principalmente de criança. Estuprar a criança é um negócio absurdo, não tem como o ser humano mesmo realmente aceitar um negócio desse. Infelizmente. Então Deus deu-lhe juízo até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. Veja, Deus deu a eles juízes, depois deu o profeta Samuel, e eles aí pediram um rei. Diz-lhe, espera aí, meu filho, espera. Eu sei, espera. Sente ali. Não, sente ali. Papai não quer vento não. Papai quer ficar aqui mesmo sem vento. Então deu-lhe juízes até o profeta Samuel. O profeta Samuel foi aquele que apontou não apenas isso, né? Mas o que mais teve ênfase e marcou a nossa vida como cristão, né? O profeta Samuel foi aquele que apontou na cara do rei Davi o pecado dele. Como o Vadinho comentou lá, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E afindou pegando a mulher do outro cara, do cara que era fiel comandante lá do exército. Então, esse profeta Samuel foi o profeta que chegou até Davi, mostrando a ele o pecado. E aí Davi se arrependeu, né? E passou a viver uma vida diferente a partir dali. Ou seja, qualquer homem está vulnerável a cair no pecado, né? O único que não caiu e nem cairia foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele foi o único homem perfeito que pisou nessa terra e não foi contaminado pelo pecado, mas nenhum outro. Todos nós que estamos aqui agora estamos contaminados pelo pecado. E esse pecado, ele só é retirado de nossas vidas quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, para nos purificar de todo o pecado. E Ele mesmo disse que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Por que por Ele? Porque foi Ele que entregou a sua vida, dando a nós o acesso de irmos até Deus. Caso contrário, todos estaríamos perdidos. Verso 21. Então eles pediram um rei. Não se contentaram com os juízes que Deus deu e nem com o profeta Samuel. Eles pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então Saul reinou ali por 40 anos. 40 anos reinando sobre aquele povo. Porque eles pediram, né? E Deus concedeu como forma de castigo, porque nós, quando a gente vai ler a Escritura e vai ver a história de Saul, Saul foi um rei péssimo, né? Desobedeceu a Deus e afindou morrendo por suas próprias mãos. Deus se apartou dele e ele aí descambou e afindou morrendo por suas próprias mãos. Verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi
do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de José, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, a partir dos 40 anos que Saul reinou ali, que Deus rejeitou ele por conta da sua desobediência e porque também não era o homem segundo o coração de Deus, Deus levantou a Davi como o rei de Israel, né? Que até hoje o rei Davi, ele é considerado como foi um grande rei, né? Foi rei de Israel e reinou durante muitos anos depois da morte do rei Saul, que o povo tinha pedido. Então, e esse Davi foi o rei escolhido pelo próprio Deus, né? O povo pediu um rei e Deus deu Saul. Depois Deus tirou Saul e colocou de sua própria vontade a Davi como um rei segundo o seu coração. Ou seja, o que quer dizer segundo o coração de Deus? Que Deus escolheu por sua própria vontade, né? E o verso 23, para terminar, diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus o Salvador. Trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, Jesus veio da descendência de Davi. Por meio de todo esse processo aí, Deus levantou o rei Davi. Do rei Davi veio Jessé. De Jessé veio... Não, de Davi veio José. E de José veio Jesus, da sua descendência, que veio como o Salvador, né? Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, teve que passar por todo esse processo até chegar ao Salvador perfeito, Jesus Cristo. Aquele que veio para salvar não apenas o povo de hoje, mas desde Adão. Quando Adão pecou lá, que comeu do fruto que era proibido, né? Deus disse a ele: da semente da mulher virá um que calcarás a cabeça da serpente. Este é Cristo. Ou seja, aquele que vai esmagar Satanás e libertar do pecado todo aquele que crê no seu nome. Então, que Deus aplique essas palavras em nosso coração. Do verso 24 em diante ali já vai falar de João, né? Então, que essas palavras Deus possa aplicar em nosso coração. Eu vou pedir à irmã Carla que ore agradecendo a Deus pelo culto desta noite. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo culto aqui na minha casa. Que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 A reflexão é essa, sabe, Hernando? É, Bíblia? É um